Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quadro que fala sobre o viver. Como é que você está? Nós vamos continuar dando dicas práticas sobre a vida, estudando o livro de Provérbios esse semestre. E a palavra de hoje é a palavra preguiçoso. Segunda-feira, né? É um bom tema para a gente refletir sobre o tema. E Salomão fala sobre isso por 14 vezes, ele fala bastante sobre isso. E não vou ler todos, mas vou ler alguns versos sobre o tema preguiçoso. Diz assim o capítulo 6, verso 6: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. O oposto da preguiça é a sabedoria. E ele diz: olha para a formiga. Você tem exemplos, bons exemplos dentro de casa? Talvez você é um bom exemplo. Salomão está dizendo: se você talvez não encontre um bom exemplo de alguém que não seja preguiçoso, que seja sábio, se você talvez seus pais ou seus amigos, olhe para a natureza, olhe para a formiga. Quando você olhar para a formiga tem muito a te ensinar. E o que ela tem para te ensinar é sabedoria. Por isso, olhe para a natureza e veja esse Deus que nos ensina através dos animais. Não seja preguiçoso. Capítulo 26, verso 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Essa é uma outra característica do preguiçoso, né? Ele avisa, ele vê a dificuldade, ele vê o leão, ele vê o obstáculo e fica gritando. Mas aparentemente ele não faz nada para resolver. Então diz o texto que o preguiçoso ele só avisa, ele só alerta, mas ele não toma atitude. Você é uma pessoa de atitude? Quais têm sido as suas atitudes? Sabe aquele colega de trabalho que fica esperando alguém agir? O preguiçoso, ele espera. E o sábio, ele toma a atitude e age em direção àquilo que ele sabe que precisa fazer. Verso 9 do capítulo 6. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando te levantarás do teu sono? E o verso 14 do capítulo 26. Como a porta se revolve nos seus ruídos, assim o preguiçoso na sua cama. Ele fica fazendo barulho na cama. Ele não levanta da cama. Minha pergunta é uma pergunta de briga, assim, de um chamado de atenção. Até quando você vai ficar deitado? Levanta, preguiçoso. Vamos, meu filho. Age. Então Salomão, ele está brigando. E você lembra que esse livro é para o filho dele, né? Ele está dizendo, o preguiçoso, ele não levanta da cama. Verso 26 do capítulo 10. Como vinagre para os dentes, ou fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso. O preguiçoso, ele contamina, como um vinagre, como uma fumaça, ele atrapalha os outros. Ele é uma fumaça para todo mundo. Então, por isso, o oposto do preguiçoso é aquele que traz paz, que traz bênção. O preguiçoso, ele contamina o lugar por onde ele passa. Verso 19 do capítulo 15, o caminho do preguiçoso é como um caminho cheio de espinhos. Um caminho que mata, diz o texto, porque as suas mãos recusam em trabalhar. O final do caminho do preguiçoso é um caminho de morte, porque as suas mãos estão atadas, ele se recusa em trabalhar. Verso 30 do capítulo 24, a gente encerra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem. Um dia, diz o texto, atravessei o campo desse velho preguiçoso e depois passei pela vinha de um homem insensato. Estavam ambos cobertos de ervas daninhas e as cercas derrubadas, quase tudo abandonado. Olhei bem para tudo aquilo e pensei, os campos me ensinam uma lição. E a lição que os campos ensinam é um cochilo aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, um descanso ali, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que vai ter? Apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. O final do caminho do preguiçoso é o final do caminho de morte. E ele diz, uma vida pobre e miserável e sempre vai necessitar de coisa, uma necessidade permanente. Qual é o final da jornada que você espera? Meu convite para você é, levanta e anda. Deixa a preguiça de lado, sacode a poeira e escolha caminhos de vida, caminhos que são opostos à pobreza e à miséria. Um caminho de esforço e que eu tenho a certeza que esse é o caminho que Deus chamou a gente para viver. Por isso, que a gente possa olhar para a formiga, para os bons exemplos e seguir firme nessa semana, na certeza que Deus cuida de nós. Forte abraço e até a próxima.